Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Ceia não existe. Muito polêmico esse tema. É forte, é complicado. Nós vamos tentar aqui de uma certa forma esmiuçar isso. E para nós meditarmos, abençoados, nesse tema, eu gostaria de ler com você aqui no livro de João, capítulo 6 e no versículo 51. Olha o que diz. João 6:51. Este é o pão que desceu do céu. Meu Jesus. Aqui eu já tenho que dar uma parada, abençoados. Por quê? Porque Jesus aqui, querido, ele estava usando uma figura de linguagem dele mesmo. Entendeu? O que Jesus estava falando? Eu sou o pão que desceu do céu. Em outras palavras, não é esse pão físico que as pessoas usam na igreja. Não é esse suco de uva, né? Representando o sangue de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Olha que Jesus começa dizendo, olha. Este é o pão que desceu do céu, falando dele mesmo, para que o que dele comer não morra. Jesus estava falando dele, da sua palavra. Você entendeu? Então, aqui a gente já percebe o engano ou a distorção, né, que a religião faz dentro desse assunto ceia, né? Porque na verdade Santa Ceia não existe, né, na Bíblia. Se você for estudar, você vai ver que ceia, na verdade, era Páscoa, né? Ceia era o jantar, né, que os judeus realizavam entre eles. Versículo 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, falando dele, né? É lógico que Jesus estava usando aqui uma figura de linguagem, né? Uma força de expressão, né? Viverá para sempre. O que Jesus estava dizendo? Aquele que encontra Jesus, que obedece os seus mandamentos, tem a vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne. Olha aqui, ó, Jesus concluindo a respeito do pão. Que eu darei pela vida do mundo. Então veja, abençoados, é simples entender essa leitura. É que o sistema religioso, infelizmente, né, ao longo dos anos, nos causou uma confusão mental a respeito dos escritos da Bíblia, né? Ou seja, interpretação errada, né? Jesus está bem claro aqui, Jesus está dizendo, usando aqui vamos colocar aqui uma figura de metáfora, né? Uma figura de linguagem, falando do pão, mas falando que esse pão era ele mesmo, sabe? Jesus não está falando aqui em momento nenhum de pão físico, pão literal, né? Não, Jesus estava usando aqui uma figura de linguagem, aquele que encontra Jesus, aquele que anda com Jesus, aquele que obedece os seus mandamentos, ou seja, tem a vida eterna, nunca terá fome, espiritualmente falando, claro. Você entendeu? Então, abençoados, infelizmente nós aprendemos ao longo dos anos, né, de forma errada, e isso ficou cauterizado em nossa mente. Mas nós louvamos a Deus porque a Bíblia, ela nos esclarece, né? Quando nós começamos a ler a Bíblia do ponto de vista da graça de Deus, né, do Evangelho da graça de Deus, então nós começamos a ter olhos iluminados. Mas vamos ler mais versículos aqui. Existem várias referências a respeito da ceia. Outro detalhe que nós temos que observar, abençoados, é que ceia, você entendeu? Ceia era um cerimonial, ou Páscoa, né, ou jantar, era um cerimonial realizado pelos judeus, abençoados. Então nós, querido, nessa dispensação que vivemos aqui, nós não somos judeus, nós somos gentios. Então já começa por aí, ceia não é para nós não somos judeus.
Olha o que diz aqui no livro de Êxodo. Êxodo 12, né? Vamos ler lá? Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Olha o que diz. Êxodo 12, 43. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Olha o que Deus está dizendo para Moisés e Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Tá claro ou não tá isso aqui, abençoados? Então tá claro aqui, querido, que quem era estrangeiro naquela época? Eram pessoas que não eram da linhagem dos judeus, né? Quem são os estrangeiros hoje? Eu e você, que somos gentios. Você entendeu? Então Páscoa não é para gentios. Páscoa não é para estrangeiros, né? Páscoa, traduzindo para hoje, ceia, não é para nós gentios, abençoados, que estamos em graça. A ceia, se a pessoa realmente quer seguir esse ritual judaico, ele tem que ser judeu. Aí até que está dentro de uma lógica, né? Porque é judeu, pratica ceia, pratica judaísmo. Mas nós gentios, querido, primeiro que a Bíblia já diz claro aqui, ó. Essa ordenança não é para gentio. É o que está escrito aqui, ó. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então, abençoada, a pergunta é: por que você está tomando ceia? Por que você pratica esse ritual judaico? Sendo que não é para você, abençoado. Então você percebe como que a religião manipula as pessoas com falta de conhecimento e informação? Basta você buscar um pouco de informação e conhecimento, você vai ver, querido, que ceia não existe para nós. Né? Sem falar que ceia não é ceia como é praticado hoje, né? A ceia, na verdade, era um ritual judaico e a ceia não tinha nada a ver com pão e com esse suco de uva, né? Que eles dizem, né? Ah, é um símbolo. Peraí. Você quer viver de símbolo? Símbolo não é realidade, abençoados. Tá claro isso. Ah, mas esse pão aqui, esse suco aqui é uma representação do sangue e do corpo de Cristo, ou seja, é um símbolo. Peraí. Você quer viver de símbolos? Nós queremos viver de realidade. Daquilo que é de fato. Você entendeu? E o que é de fato e realidade é que ceia não é para nós. Ceia é para judeus. Nós somos gentios. E gentios remanescentes ainda, né? Você entendeu? Mas vamos ler mais versículos aqui, para a gente entender melhor esse assunto. Olha o que diz no versículo 44. Nós lemos o 43. Olha o 44. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Olha outro detalhe. Então, abençoado, veja, se você quer tomar Santa Ceia, né? Se você quer praticar esse ritual judaico, primeiro, você tem que ser judeu, né? Você não é, que eu sei. Segundo, você tem que se circuncidar, abençoado. É o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz? Nós temos que seguir o que está na Bíblia. Se você não é circuncidado, você está errado. É antibíblico isso. Você está contra a palavra de Deus. Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Porém, todo servo que, comprado por dinheiro, vamos supor que você é gentil, mas você quer praticar Santa Ceia. Você acha legal, é um ritual, enfim, você quer praticar. Então, existe essa brecha, essa possibilidade que a Bíblia dá. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois de houver circuncidado, então comerá dela. Então você tem que circuncidar. Você entendeu? Você sabe que circuncidar é cortar aquela pele do prepúcio, né? Enfim. Não tem como, querido. Então, primeiro, você tem que ser judeu, né? Então, se você não é judeu, já está errado. Mas vamos supor que você não é judeu, mas você quer praticar a Santa Ceia. Então, você tem que se circuncidar.
para estar enquadrado dentro da vontade de Deus. Vamos ler mais aqui? Olha o 45 que diz. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Em outras palavras, gentios não devem comer da Santa Ceia. Ou da ceia, né? Ou da Páscoa, né? Versículo 46. Numa casa se comerá, não lavarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Vamos ler até o 47, né? 47 diz assim: toda a congregação de Israel o fará. Então, abençoado, você tem que ser judeu, você tem que ser da linhagem de Israel, você tem que ser circuncidado para você praticar a Santa Ceia, senão você está fora dos parâmetros bíblicos. Você não gosta de seguir a Bíblia? Se você tem que seguir o que está escrito, querido, você tem que seguir em todo sentido. Não adianta você seguir parcialmente. Então está claro essa palavra, querido. Ceia não existe. Para mim e para você não. Existe essa possibilidade, sim, para quem é judeu. Mas eu e você não somos judeus, né? Pós anos 70, né? Nesse novo pacto nós vivemos, que é o pacto da graça, tudo foi anulado na cruz, abençoado. Todas as ordenanças, todas indulgências, né? Todos os rituais judaicos, né? Foram todos aniquilados na cruz. Quando Jesus abriu os braços na cruz do Calvário, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Então, da cruz para cá, abençoado, é graça, é nova aliança, é nova dispensação, você entendeu? É novidade de vida. Evangelho da graça é isso, né? A palavra evangelho significa novidade, coisas novas. Vamos ler mais alguns versículos, né, para nós ganharmos tempo. Olha o que diz em Mateus 5,17. É forte isso, abençoado. Você vai entender aonde nós queremos chegar. Olha o que diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar. Ou seja, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que Jesus estava dizendo aqui, querido? Jesus praticou aquele ritual, né, da Páscoa, né, que o sistema religioso diz de ceia, fala que é ceia, porque Jesus era judeu, pessoal. Jesus precisava praticar isso pelo fato de ele ser judeu. Então, ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Agora, o que ele está querendo dizer? Depois da cruz, não precisa mais nada disso. Por quê? Porque nós não vivemos mais debaixo de lei. Nós vivemos agora debaixo da graça, ministério da graça. Então, Jesus ele não veio destruir a lei. Porque tem muitos que dizem assim, mas está escrito na Bíblia. Jesus praticou, né, a ceia, né, a Páscoa. Mas lógico, Jesus tinha que praticar, porque ele era cumpridor da lei. Ele não veio destruir a lei. Você entendeu? Só que, se você ler todo o contexto, você vai ver que isso Jesus fez porque ele ainda estava naquele período legalista. A partir do momento da morte de Cristo na cruz, a partir do momento do ano 70, então tudo foi aniquilado, abençoado. Está claro isso na palavra de Deus. Vamos ler ainda Gálatas 4:4. Olha o que diz Gálatas 4:4. Tem muitos versículos aqui, mas não vamos poder ler todos, né, devido ao tempo. Olha o que diz aqui Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, vindo a graça, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Jesus nasceu sob a lei, cumpriu a lei, mas vindo à plenitude dos tempos, nós estamos agora vivendo um outro período, que é o período da graça. Então tudo que era lei ficou para trás. E agora nós vivemos um novo período, uma nova dispensação, que é a graça de Deus. Então ceia, querido. E tantos outros rituais, né, praticados pelo sistema religioso, não existe mais, abençoado. Você quer praticar ceia? Então,
como diz lá em Êxodo, você tem que circuncidar-se e você tem que ser judeu, né? De repente você vai lá, muda a sua nacionalidade, né? Você é brasileiro e faz uma nacionalidade, né? Não sei se é exatamente essa expressão. Muda a sua nacionalidade para judeu. Beleza, então você é um judeu agora. Aí você, depois que é judeu, então você tem que fazer a circuncisão, né? Ou seja, você tem que ser um circunciso. Você entendeu? Então, aí sim você pode dizer, eu pratico a Santa Ceia dentro dos parâmetros da Bíblia. Aí tá certo. Mas se você não fizer isso, querido, você tá ao contrário do que Deus disse. Então, resumindo, ceia não é para mim e nem é para você. Simplesmente um ritual judaico que Jesus praticou pelo fato de ser judeu e pelo fato também dele estar vivendo ainda no antigo pacto. Mas depois da cruz, querido, novo pacto, nova aliança, então nova vida, tudo ficou para trás, não existe mais. Vamos ver agora mais alguns versículos só para terminar aqui. João 6, 54, olha aqui que diz. João 6, 54. É forte essa palavra aqui, abençoado. João 6, 54, olha aqui que diz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É claro que Jesus aqui novamente está usando aqui uma figura de linguagem. Isso aqui não é literal, né? Isso aqui não é um pão físico, um suco físico, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, abençoado, se você quer ser um praticante da Santa Ceia, né, da ceia, você tem que comer, né, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, mas de uma forma figurada, né? Você tem que se alimentar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o alimento, né? A palavra de Deus é o que dá energia para o nosso sangue, né? Espiritualmente falando, né? Então, se você for analisar, querido, toda a Bíblia, primeiro que a Bíblia é um livro histórico, né? E depois a Bíblia ela usa muita figura de linguagem, abençoado. Você não pode trazer para o literal, mas Jesus mandou praticar a Santa Ceia, então Jesus está falando aqui, quem come a minha carne, né? Então vamos usar um pão aqui simbolizando a carne de Cristo e vamos usar um vinho simbolizando, ou suco de uva simbolizando o sangue de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Primeiro que nós não vivemos em símbolos e segundo, querido, que não é literal, querido. Não é literal. Então quando Jesus está falando aqui, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, está falando do quê? Se alimentar da palavra de Deus que simboliza a água da vida também, né? E se alimentar da palavra de Deus que significa o pão, espiritualmente falando. Então, abençoado, resumindo é isso. Não tem muita complicação, sabe? Não tem muito rodeio. Nós temos que ir direto ao ponto, abençoado. Agora, se você quer viver uma vida de ritual judaico, você entendeu? Você pode viver. Nós somos livres, né? Só que você tem que praticar do jeito que tem que ser. Se você quer estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Porque se você for, né, fazer do jeito que as pessoas fazem aí, né, do jeito que o sistema religioso faz, está totalmente errado, é totalmente equivocado. De maneira alguma, querido. Você que pratica a Santa Ceia está agradando a Deus. Fora de cogitação esse pensamento. Sabe, nós somos infelizmente enganados por muito tempo a respeito disso, né, de que somos obrigados a praticar a Santa Ceia, porque senão estaremos fora de comunhão com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Então que você possa refletir sobre esse assunto, que Deus possa te dar entendimento, olhos iluminados, que você possa perceber, querido, que eu e você não vivemos mais debaixo do jugo da lei, de ordenanças judaicas, né, rudimento judaico. Não, nós vivemos em graça, nós somos livres, né? Tudo que era lei ficou para trás. Hoje nós vivemos em novidade de vida. Que Deus possa abençoar a tua vida. Quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no canal,
que você venha se inscrever no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus. Deus abençoe a tua vida.